Olá pessoal, aqui quem fala é Jamerson Caetano, mais um episódio do SmartCast. Olá pessoal, meu nome é Jefferson Farias, estamos iniciando mais um episódio do SmartCast e vamos trazendo um convidado especial, que é nosso conterrâneo, Sidney Siqueira, falando um pouquinho sobre direito empresarial, segurança jurídica da sua empresa. Então, seja bem-vindo, Sidney. Vamos falar um pouquinho desse direito, né, que muitos empresários acham que é besteira, mas tem que ter a segurança jurídica ali de fazer a contratação de PJ, a contratação de próprio funcionário. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Quero agradecer ao pessoal da Smartcom, que é uma empresa que vem crescendo, né, nos últimos anos, vem trazendo um jeito novo de trazer a contabilidade, uma contabilidade fácil, de contato facilitado com os clientes. O SmartCast também, que é um programa que tem trazido assuntos muito importantes. Agradecer especificamente ao Jamerson, ao Jason, ao Alisson também, que integram essa empresa, e espero poder contribuir aqui um pouquinho com o debate. Muito bem. A área da contabilidade, ela anda junto da área do direito, né? A gente às vezes quer correr disso, né? E ela está ali lado a lado e muitas vezes chegam alguns questionamentos para a gente que diz, olha, isso aqui não é competência nossa, é competência de um advogado. Então, procura a área jurídica, o advogado, e às vezes o cliente quer que a gente resolva, né? E a gente sempre dá essa orientação, esse norte. Mais uma vez, agradecendo a sua presença. Doutor Sidney, que importância o direito empresarial tem dentro do negócio, né? Como é que você pode avaliar isso perante desde o pequeno até uma grande empresa, ou seja, a partir do momento que eu comecei a ser empreendedor, abri um CNPJ, né? Eu vou dizer para você, Jamerson, que a parte jurídica e a contabilidade elas têm que caminhar lado a lado, né? E a importância das duas áreas, eu digo, elas realmente têm que ter essa importância muito presente na vida do empresário. É um trabalho preventivo, até eu digo, é melhor você investir para evitar o dano do que para consertá-lo. Então, como você bem falou, né, tem a atividade jurídica que ela é bem presente, mas a gente também tem que ter essa percepção de quando buscar um outro profissional. Então, também acontece muito isso no escritório. Olha, isso aqui é comigo, é jurídico. Essa parte aqui você tem que buscar uma orientação da sua contabilidade. Às vezes a gente precisa muito de documentação que o contador está a par dessa situação da empresa, então ele consegue trazer aquele histórico que vai ajudar numa eventual defesa, num eventual esclarecimento para os órgãos. Da mesma forma também, às vezes o próprio contador, ele também busca esse auxílio jurídico para que as duas áreas consigam, de maneira simultânea, dar uma confiança para o empresário. Então, realmente, eu acho que ela é essencial. Né? Da mesma forma que a contabilidade é essencial, eu entendo que o jurídico ele é essencial para o empresário. Sim. O empresário que ele não investe num bom jurídico, ele normalmente consegue ter muitos problemas, ele consegue ter dores de cabeça e o problema a gente tem que evitar, porque eu digo, ele tem que focar na atividade empresarial e essa parte deixar com o contador, deixar com o advogado. E você comentou aí sobre a parte preventiva de contratar um advogado. Muita gente só contrata advogado quando já tem um problema, né? Então Sim, tem que ter... Na maioria das vezes. Exatamente, pessoal. É um problema bem sério, né? O pessoal tem esse hábito de dizer, não vou contratar advogado, eu não vou gastar com isso. Hoje, até pela tecnologia presente, o pessoal, eu vou ler na internet, eu vou pegar no Google, eu vou conversar com meu amigo. Eu digo, as informações são acessíveis, são úteis, mas o ideal é que você tenha uma pessoa de sua confiança que realmente lhe traga esse suporte, lhe traga essa garantia, porque eu digo, o direito ele é muito dinâmico, as situações não são idênticas, não é porque aconteceu com alguém que conheço que a minha é exatamente igual. Então, para que você não venha ter um custo financeiro elevado num eventual problema, é realmente bom contar com esse profissional. E eu digo até a nível de investimento, eu digo, você pagar para evitar o dano, ele vai ser mais econômico do que você pagar para consertar o prejuízo que já tiver lá perceptível na empresa, né? Uma fiscalização, uma notificação, uma ação judicial, digo, tudo isso, não vamos dizer que a gente consegue estar 100% livre, né? Mas agindo dentro desse suporte, você vai conseguir reduzir bastante ou até mesmo zerar esse tipo de evento na sua empresa.
Dentro, você se antecipar, né? E andar na linha, Perfeito, perfeito. Andar na linha é o que a gente sempre orienta, sempre indica, enfim. Doutor Sidney, a gente tem se deparado muito com várias dúvidas, até mesmo o cotidiano nosso, de alguns empresários, ele usar muito a pejotização, né, dentro das suas empresas. Que pontos ali você levanta para o lado bom e lado ruim de se fazer isso, né? Porque o empresário, quando ele chega para a gente, diz, eu vou contratar dessa forma, quero contratar dessa forma, às vezes não é nem pergunta, né? Ele já diz logo, né? Já afirmando. E acha que o que ele pensa está correto, mas ele não consegue enxergar o que é que tem por trás daquilo, né? O que é que você pode esclarecer sobre isso para nós? Eu digo que esse fenômeno ele tem a possibilidade de dar certo e errado ao mesmo tempo. E vou explicar por quê. Se nós pegarmos uma vertente da Justiça do Trabalho, essa pejotização, na maioria dos casos que eu observo na prática, ela tem sido considerada nula. Porque o que é que eles levam em consideração? Os artigos 2º e 3º da CLT, saber se ali tem uma relação de subordinação, onerosidade, há uma habitualidade. Então, se esses requisitos existem, a Justiça do Trabalho ela vai ter a chamada primazia da realidade. Então, se na realidade eu observo que havia um vínculo, mesmo eu tendo um contrato, eles tendem normalmente a reconhecer esse vínculo. Só então, que ao mesmo... então o contrato ali morre, né? Se pensarmos pela Justiça do Trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, no direito a gente tem que ter uma uniformização da jurisprudência. E existem decisões também já proferidas pelo STF que eles reconhecem essa livre iniciativa do mercado. É justamente para você potencializar o surgimento de novas vagas, novas opções de mercado. E o STF ele tem reiteradamente considerado válida essa contratação. Então, eu digo assim, para o empresário, é uma situação que ele pode contratar. Existem fundamentos para isso? Sim, existem fundamentos. Inclusive, o próprio STF, ao fazer a interpretação do tema, ele considerou isso válido. Vou dizer que há uma quebra de braço de STF, Justiça do Trabalho. Tem pessoas que dizem que a Justiça do Trabalho vai deixar de existir com essa interpretação do STF. Mas, assim, independente dessa divergência, a gente tem que levar em consideração o que está realmente válido. Em muitas situações que a Justiça do Trabalho reconhecem a nulidade e declara o vínculo existente, ao chegar ao STF, ele tem anulado, até é frequente essa notícia nesse sentido nas redes sociais, que eles têm anulado essas contratações. E o fundamento é justamente esse, que hoje em dia não há essa distinção de atividade fim e atividade meio. Se dentro da livre iniciativa houve essa pactuação do empresário com o empregado, foram feitas bases de trabalho, tudo certinho, remuneração, e foi esclarecido que não tinha vínculo, isso é sim considerado válido pelo STF. E é importante... E tem algumas características aí, né? Porque, vamos imaginar, horário, o salário recorrente, subordinação, né? Então, tudo isso aí pesa, né? E uma dúvida, precisa ter as 4 características? Ou, tipo, se tiver só uma, eu tô livre? Para ser reconhecido o vínculo empregatício, você tem que reunir todos os requisitos da CLT, né? Se você tem um contrato de prestação de serviço, ou contrato de pessoa jurídica, que é a conhecida pejotização, mesmo que na prática você observe que há aqueles requisitos presentes, mas dentro da livre iniciativa, o STF entende que aquilo é válido e não tem que gerar vínculo nenhum. Já, se a gente pensar, como falei, na esfera da Justiça do Trabalho, observo que se tem um contrato escrito, até tem um fundamento que é o artigo 9º da CLT, aquilo é considerado nulo porque foi uma forma de você mascarar os requisitos do vínculo empregatício. Então, de toda forma, eu acho que para o empresário e até para o país como um todo, o ideal é que isso seja realmente sedimentado com interpretação única, para que a gente não fique nesse risco de dizer, eu vou contratar, mas se eu for para este trabalho, eu vou ter esse trabalho, eu vou ter esse ônus de fazer uma defesa, uma contestação, esclarecer o que houve, ou vou ter que chegar a ponto de investir juridicamente até chegar em um recurso para a STF, para a STF dizer, olha, aquela minha contratação foi válida. Então, entendo que o ideal é que a gente tenha uma coisa pacificada, para não ter esse risco. Então, não posso dizer para o empresário, contrate e você está plenamente livre, porque o STF entende que sim.
Porque mesmo o STF dizendo que sim, na Justiça do Trabalho, Não. a prática a gente vê que não, que eles não concordam e há uma proteção, vou dizer, não é exagerada, há uma proteção, há uma visão de, em prol do empregado, né? De você realmente ver que ele é aquela parte hipossuficiente da relação, então é observar se aquela contratação de fato foi livre, não foi uma coisa impositiva. E quando você vai analisar, normalmente na esfera do trabalho o vínculo ele é reconhecido. E quando a gente foge um pouquinho do direito e vai para a área empresarial, o tipo de visão ele começa a mudar, né? Porque tem o benefício por parte da empresa, né? De não ter algumas despesas, né? Tipo 13º, férias, enfim, hora extra. Tem o lado do colaborador, que ele se prejudica também, que ele vai perder alguns benefícios, alguns direitos ali também, né? A gente vê também o outro lado, o lado hoje que se fala muito do INSS. Deixa de ter aquela contribuição que cada vez mais está diminuindo isso, então aumentando mais o rombo lá da Previdência. Enfim, então o assunto é bastante amplo e quando começa a se discutir, né, ele abre muita o leque aí, né? Sim, sim. Então, eu sempre digo, é uma guerra de interesses, né? Porque, De assim, interesses, o empresário e a modificação que trouxe essa possibilidade é no intuito de gerar novos postos de trabalho, de reduzir o custo da operação do empresário, e, de fato, ele tem uma onerosidade muito grande no Brasil, né? Muitos impostos, muitas obrigações acessórias principais, é a temática que vocês lidam dia a dia. E, ao mesmo tempo, há essa questão de você retirar, vamos dizer, direitos que eram historicamente reconhecidos. Você tem as categorias que são vinculadas à Previdência, que na prática realmente não contribuem, segurados especiais, que mesmo assim eles têm benefícios, e você ainda diminui com esse grupo que deixa de ter o vínculo. De né? contribuir. Então, realmente, eu digo, para equacionar essa situação realmente é bem, bem complicado e o governo ele não pode se eximir, né? Ele tem que buscar realmente soluções. Recentemente tivemos aí os casos dos descontos, né, da Previdência. Diga-se, são muitos pontos que o governo sempre tem que estar alerta e buscando uma solução para que a Previdência funcione, né? Seja considerado boa ou ruim, independente da interpretação, eu considero que ela tem que existir, né? E tem que ser cada vez mais forte, mais viável, para que o país realmente não venha a ter um colapso de muitas pessoas aí sem receber seus benefícios, suas aposentadorias. E para esse grupo que tem crescido nessa questão das contratações sem vínculo, também tem que se buscar uma forma de que isso seja considerado válido, se vai ter algum outro tipo de benefício pessoal, diga algo que tem que ser estudado, né? Mas, por hora, realmente o intuito, ao se fazer uma contratação, é você reduzir as despesas e fazer com que sua empresa consiga perdurar no mercado, consiga abrir novos postos, consiga trazer um preço mais atrativo de concorrência. E pensando nesses argumentos, eu digo, é sim algo interessante. Então, é algo interessante. Tem um lado negativo, assim, também de contratar, por exemplo, o MEI, que você não tem a subordinação. Você não vai poder obrigar ele a estar ali naquele horário, se você não vai poder dar falta, vai poder prestar o serviço, né? Cobrar o serviço que ele foi proposto a fazer. Mas não é como um funcionário, ou pelo menos não deveria ser, né? Como muitos empresários estão querendo fazer, mas dessa forma está errada. Contrata e ainda faz esse trabalho, vou dizer, equivocado, trazendo esse ônus negativo para a empresa de você ir lá cobrar, de você mandar lá no WhatsApp, né? Hoje em dia é tudo uma mensagem instantânea. Cadê você? Porque você não veio? Porque você faltou? O que é que está acontecendo? Me traga o atestado. Então, se eu quero manter essa linha de exigência de cobrança, aí você tem que fazer a contratação normal, por prazo indeterminado, ou um contrato de experiência, até para poder saber se aquela pessoa vai se adequar à sua necessidade. Então, tem que ter essa consciência. Por isso é importante justamente ter o auxílio da contabilidade, ter o auxílio do jurídico, fazer esse trabalho sempre preventivo na empresa. Eu digo, e não só, eu digo, o proprietário do estabelecimento. Eu digo que essa orientação ela tem que ser para todos que integram aquele ambiente. Então, assim, gerentes,
Eu até defendo muito a importância de você fazer palestras de orientações para a empresa. Você ter algum momento ali no ano, 1, 2, 3 vezes, a depender da necessidade, e você sentar com todo mundo, esclarecer para os gerentes, para os diretores, até para o próprio funcionário, olha, quais são as dúvidas de vocês, tem algum ponto aqui que vocês entendem que está indevido, para justamente construir sempre uma solução. Às vezes o problema E está deixar ali. mais transparente, né, Exato. a Às vezes relação. o problema está ali e há uma insatisfação, vou dizer até na prática, com o funcionário, e ele não tem esse momento de colocar para fora a dúvida dele, de esclarecer, e você vai fazendo ajuste. De repente, tem alguma coisa que o empregador não está observando, e ao conversar com os empregados, ele se alerta, não, então, realmente isso aqui eu deveria estar fazendo, então vamos modificar aqui nossa rotina e vamos implantar esse tipo de obrigação. Então, assim, eu acho que, de fato, é isso. Investir na consultoria, investir no trabalho preventivo, investir no diálogo sempre é muito importante para que a empresa consiga crescer e avançar dentro da sua atividade. A gente percebeu que do período da pandemia para cá surgiram contratos de formas diferentes dentro da relação do colaborador com a empresa. Tipos de trabalhos de home office, né? Hoje tem muito já é uma coisa consolidada no mercado, trabalhos temporários, enfim. Então, dentro do direito também empresarial tem essas formas de contratação, como você bem falou aí também, né, Sidney? Contratos temporários, contratos indeterminados, determinados por algum período. Então, assim, a área também deixa aberto para a gente se encaixar naquela opção, naquela modalidade que a empresa se encontra naquele momento, né? Perfeito, Jamerson. Então, essa variedade de contratações, eu digo, são muito benéficas, né? Porque você pode ter funcionário em home office, você vai ter economia de deslocamento, você vai ter economia de custo de energia, de papel, de vários material de expediente da empresa. Então, assim, o importante é que o empresário ele veja o que é mais interessante para a atividade que ele precisa. O que é que ele quer com aquele empregado? Eu preciso realmente estar lá com ele diariamente dentro da sede da empresa, ou ele de maneira remota ele consegue me atender? Você consegue ter esse acordo com o empregado de quantas horas ele vai estar lá disponível para a sua atividade? Você consegue, se for o caso, controlar a atividade de maneira digital? Você tem programas que ele vai fazer o login de quando ele acessou a plataforma, de quando ele saiu, você consegue aferir a produtividade daquele funcionário. Então, assim, você também tem as contratações. Um fenômeno que eu vejo bastante acontecer, que é indevido no interior, nessas contratações, eu digo, é a ausência de anotação da CTPS. Às vezes você contrata um funcionário, diz, é um contrato de experiência. E aí o pessoal no interior acredita 45 mais 45. que o contrato de experiência ele é um contrato sem vínculo formal nenhum. E aí o pessoal, não, porque eu trabalhei lá 90 dias e disseram que eu não tinha que anotar a carteira para não sujar a CTPS. Vocês usam esse termo equivocado, mas não existe isso. Se você contratou alguém, de fato, mesmo no contrato de experiência, ele tem as anotações, obviamente que você já tem aquele prazo pré-determinado, e se não houver uma renovação, você vai sair, não terá verbas igual a um contrato por prazo indeterminado. Mas se contratou e foi por experiência, tem que observar essa parte formal, e aí entra os contabilistas para fazer as anotações. Uma coisa que também percebo bastante que acontece é o pessoal, me contrate e não anote minha carteira porque eu tenho um benefício... Seguro. Estou no seguro-desemprego. Estou no seguro-desemprego, Bolsa Família, estou recebendo algum benefício assistencial, então eu não quero ter essa renda comprovada. E eu digo, isso é muito arriscado, e eu digo a todo empresário, não aceite isso, porque o empresário até pode pensar, para mim vai ser interessante que eu não vou recolher a contribuição previdenciária, eu não vou recolher FGTS, só que se esse empregado, mesmo ele tendo a princípio solicitado isso, se ele for buscar uma reclamação trabalhista, ele vai ter o vínculo reconhecido. Então, não adianta você aceitar pensando só na economia, vou ter uma economia financeira aqui, ali, porque lá na frente você vai perder, mas você vai pagar multa, você vai ter um prejuízo maior. Então, ou realmente você contrata alguém que tenha a possibilidade de fornecer documentos, carteira de trabalho, e você reconhecer o vínculo e exigir os horários, subordinação, tudo isso, ou se isso não é imprescindível para a sua empresa ou nem para o outro, faz um contrato de prestação de serviço, né? Buscando realmente uma orientação, um fundamento jurídico. Sempre eu digo nas relações de trabalho, priorizar
os acertos solenes, os acertos formais, contrato por escrito, porque assim, Deixar bem evidente o que direitos e deveres, o que foi pactuado, porque E deixar ali em contrato, né? Deixar o negócio exato. bem amarrado ali. Eu né? até brinco com o pessoal, digo, quando eu atendo clientes, eu digo, olha, até com pai e mãe você tem que, às vezes, fazer por escrito, né? Porque É. o humano é natural do humano, às vezes você se compromete com uma determinada situação agora e lá na frente você esquece, ou finge que esquece. Então, para evitar justamente interpretações equivocadas, nada melhor do que um instrumento escrito. Você tendo um contrato na sua mão, você vai ler, ó, vamos ler aqui o que foi que a gente acertou, tá aqui no contrato. Então, você já reduz bastante a possibilidade de ter controvérsias, né? Porque você Sim. já deixa ali tudo bem evidente no Sim, sim. contrato. Doutor Cid, mas voltando naquele assunto do funcionário que não quer registrar a carteira recebendo auxílio. De certa forma, ele também está errado, porque ele está recebendo auxílio tendo renda, né? Então, ele Exato. também vai ser Eu prejudicado. vou dizer a você que ele está erradíssimo, não é errado, porque assim, Não é só a empresa. é uma forma de você realmente burlar o Ministério do Trabalho e Emprego. É um crime, na verdade, Isso. isso também, não é só infração administrativa, né? Porque se você está lá recebendo seguro-desemprego, se pressupõe que você não está com renda naquele momento. Então, se eventualmente se comprova que aquela pessoa omitiu essa informação, ele pode ser condenado criminalmente, ele pode ser condenado a devolver esse valor corrigido. Então, assim, é um risco grande. E na prática também, eu digo, pessoal, às vezes tem essas ideias do empregado, às vezes está num momento lá financeiramente difícil na vida, e ele vai para o empregador, fulano, olha, vamos me demitir, vamos aqui simular que eu estou saindo, e eu vou ficar recebendo o seguro-desemprego aquele período, e você não me contrata agora, você me paga por fora. Se o empregador também aceita essa proposta, ele também está cometendo crime. Então, assim, se eu tenho aquela conduta indevida e eu aceito aderir e participar dela, eu também estou cometendo crime. Então, eu digo, não faça. Eu digo, por mais que você tenha ajudar, consideração pelo empregado, que você goste dele, essa não é a forma de ajudar. Então, se você quer ajudar, você tem um dinheiro seu, dê a ele, empreste, não com uma agiotagem, digo, sem juros, divida, faça alguma coisa Uma que possa, uma doação. doação, mas você participar desse tipo de episódio, isso é realmente muito grave. O pessoal, digo, tem o hábito de fazer, mas eu digo assim, vai fazendo até o momento que alguém cai, né? Sim. E aí quando acontece, aí não adianta se lamentar, né? Aí onde eu digo, não é mais a prevenção, aí já é o dano que vai estar colocado em mesa e aí você vai ter que ter defesa, você vai poder sofrer consequências, enfim. Então, não vale a pena fazer essa atitude. A gente se depara com vários exemplos assim, né? E um deles também que chama bastante atenção da importância, quando a gente deixa isso bem claro para o empresário, de obrigar na admissão, fazer o exame admissional. Da importância disso para que a empresa esteja também resguardada de que aquele funcionário vai estar apto para a atividade, né? E a gente já viu vários casos de alguém ser contratado e às vezes está de benefício de outra empresa e entra em outra empresa para trabalho e ele de benefício. Porque, às vezes até por questão de saúde. Então, assim, criando um ônus ali gigante, né? Não é, doutor Cid? Exato. Eu digo, tudo, por isso que eu sempre falo, né? É planejamento. A palavra é planejamento, é você buscar informações. Eu digo, não aceitar aquele benefício, vou dizer, transitório financeiro. Ah, eu vou querer esse funcionário porque ele vai me fornecer a força de trabalho dele e eu vou economizar com ele nesse momento inicial. Então, não vale a pena. Se o funcionário realmente ele não está apto, ele não está livre para estar ali na sua empresa, é melhor não contratar, é buscar outra alternativa. Sim. Porque eu digo, a economia que você tem agora, no momento inicial, ela vai se tornar um prejuízo 10 vezes maior lá no final. Você vai criar uma bola de neve. Exatamente. E eu tenho um detalhe, que acontece muito, por exemplo, querem contratar MEI ainda mais como profissão regulamentada. Por exemplo, uma academia quer contratar um personal trainer como um MEI, mas só que não existe a atividade de personal training para ser MEI. Tem que ser um ME. E aí existem dois riscos aí, né? Tanto trabalhista quanto agora societário, né? Você está contratando uma pessoa que ele não está fazendo aquela atividade, né? Exatamente. Então, tendo profissionais capacitados, contabilistas, jurídicos, então, que traga essa visão para o empresário é importante. E o empresário também ele tem que ter essa abertura para aceitar a orientação.
tanto eu acho que no jurídico como na contabilidade, por mais que a gente passe orientações, ainda tem aquela resistência do cliente em aceitar, dizer, não, mas eu não quero porque eu vou gastar mais e eu vou fazer porque o meu concorrente está fazendo e está dando certo e ele reduziu os custos, ele está conseguindo ter uma demanda maior do que a minha porque o preço dele é menor, mas eu digo que isso é uma ilusão, né? Por mais que na prática a gente não consiga ignorar que existem essas situações, mas é melhor você estar ali no certo, né? Você está no certo porque ao momento que houver uma fiscalização, que houver um questionamento, você tem como sustentar que você fez correto. Digo, o ruim é você estar errado e alguém fiscalizar e você não ter como negar, você ter que admitir, ó, eu estou errado, agora eu vou ter que assumir as consequências. Então, realmente não vale a pena. Então, se acontece uma dúvida e o empresário cercado dos profissionais corretos, ele vai realmente se afastar desse tipo de risco. O direito empresarial, ele entra praticamente na empresa desde a sua constituição, não é, Cid? Então, assim, desde a sua criação do seu contrato ali de empresarial constitutivo, né? Até, enfim, todos os contratos que rodam dentro do negócio. Eu vou dizer para você que o direito empresarial e o contador ele já está nos atos preparatórios, né? Quando eu penso em ser empresário, quando eu penso em ter uma empresa, eu já tenho que primeiro procurar um profissional para fazer a orientação de documentos, do que você vai precisar ter para regulamentar aquela atividade, as cláusulas que você vai ter que colocar no contrato, qual é o tipo societário que melhor se adequa àquela atividade, Sim. ver essa questão de movimentação anual para se encaixar no regramento correto, Isso. evitar a questão dos recebimentos de valores que o pessoal diz por fora, sem registro. Então, assim, justamente eu digo, se você pensa em ter algum entrar no mercado de oferta de serviços, você já tem que pensar, desde aquele momento inicial, em procurar uma assistência. E não só naquele momento de constituição, digo, é durante toda a vida da empresa. Você tem que estar com um profissional, porque muita gente às vezes contrata o contador ou um advogado, você tem aquela orientação inicial e a pessoa acha, a partir de agora eu vou caminhar sozinho, porque eu já sei como funciona, não preciso de mais ninguém. Eu acho que ninguém tem que ter esse pensamento de autossuficiência. Sempre é importante você ter esse acompanhamento do início, no decorrer da empresa, ou até, eventualmente, no fim da empresa, né? Se você entrou no mercado e aquela atividade, por mais que você tenha se dedicado, não deu certo, você também precisa ter um encerramento da atividade. Já vi muitos casos, pessoal, a empresa não deu certo, muita gente pensa que só fechou a porta e não vou atrás de nada. Então, você tem que deixa lá as não coisas... fez encerramento, nada. Exato. Então, você tem que fazer encerramento da empresa, você tem que ver questão de judicial, você tem que ver um eventual tributo que esteja aí em aberto, se não posso pagar porque não estou bem financeiramente, ver um parcelamento. Então, assim, o leque de opções ele é grande, mas você precisa justamente estar ali caminhando junto com o profissional. Não pensar que, porque eu estou numa situação financeira ruim, eu vou esquecer aqui do problema e colocar uma pá em cima dele. Não é. Porque se você faz isso lá na frente, vai acontecer uma cobrança. Às vezes o pessoal, mas era na empresa a dívida e agora está no meu CPF. Pode chegar. A gente já pegou casos assim. Eu posso ter uma execução aí fiscal, eles vão demandar contra a pessoa jurídica e contra a pessoa física, né? Então, muita gente pensa, meu patrimônio está no meu nome, então está protegido. Não é bem assim. Não é bem assim. Uma outra coisa que eu também observo na prática nesse tema, me veio à memória agora, é a questão até da responsabilidade do patrimônio em nome do cônjuge. Depender do regime de bens que você tenha, eu posso ser o empresário, só eu estou na sociedade, mas quando vier buscar o meu CPF, vasculhar a minha vida financeira, e eu sou casado com alguém, dependendo do regime do bens, parte dos bens que estão em nome do outro me pertence. Pelo regime de bens, isso pode ser alcançado. E aí ele participa dentro do não é que processo. ele não é o devedor direto, não é que ele está entrando com o patrimônio cônjuge dele, está entrando com a meação que é do outro que é empresário. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Muita gente pensa, eu não tenho nada no meu nome e tô livre, não vai acontecer nada. Aí na prática, se for um credor atento, ele vai chegar a ter esse patrimônio. E a importância de fazer um bom contrato tem também a questão de sociedade, né? Às vezes a sociedade não se dá bem e vai ter que sair alguém e se não tiver um contrato bem feito, vai ter problema. Perfeito. Então, eu digo,
todos nós, quando entramos em sociedades, a ideia é que dure para sempre, né? É igual um casamento. Né? Casamento. Mas É um contrato, né? Exato, mas o ideal é que você realmente tenha um contrato, porque no caso de uma dissolução, você vai saber qual é a participação do outro, o que é que ele realmente vai ter que ter direito, como é que vai funcionar a partir dali, quem é que vai continuar gerenciando, quem é que vai ter direito de explorar um nome. Às vezes você tem um nome fantasia que já ganhou um destaque de mercado, então você tem que já prever tudo isso, né? Eu tenho 2, 3 na sociedade. Se sair, quem é que vai ficar com o nome? Quem é o proprietário? Então, tudo isso é um planejamento, né? Um planejamento prévio. E você não tem que pensar na solução depois que o problema já existiu. Ela tem que estar antes do problema surgir. E é igual o casamento também. Eu digo, o casamento, hoje em dia, o pessoal, muita gente tem uma repulsa, mas você pode ter um pacto antinupcial, você já discriminar a forma de partilha de bens, de investimentos, de participação. É igual a empresa, né? Não é que você, quando planeja, você está desconfiando ou você não gosta do outro, né? Fazendo um comparativo com o casamento. Mas é uma questão de cautela, uma questão de precaução. E se houver uma divergência, aquele planejamento prévio vai servir para ambos, né? Para que ambos saibam como resolver aquele momento de divergência. E o que está em contrato tem força judicial, né? Com certeza, com certeza. Então, eu até brinco muito, eu digo, embora o direito até diga que você admite todos os tipos de provas para você comprovar o seu direito, mas a prova documental, ela é uma prova que ela, via de regra, ela não traz como você questioná-la, digamos assim, no sentido de existência, de veracidade. Obviamente, eu digo, um contrato escrito, ele pode ter alguma cláusula considerada nula? Pode. Isso não estou descartando essa hipótese. Mas a forma de você interpretar o que está escrito é mais fácil do que você vá construir meramente com testemunha. Testemunha, ela pode esquecer, ela pode não lembrar. Eu posso ter uma testemunha tendenciosa. Então, o contrato, ele... Pode não estar mais vivo. Exato. Então, assim, o contrato, ele vai evitar muitos problemas que você acaba tendo quando você se vale tão somente da prova oral, né? Que é a prova testemunhal. Eu veio a memória agora também essa questão do contrato, da relação de colaborador e empresa, empregador, é que em muitos casos, às vezes, chega para a gente querendo se aposentar, a pessoa lá, e a empresa não fez os recolhimentos anteriores e, às vezes, a empresa fechou, né? E, às vezes, na grande maioria, a pessoa fica sem saber a quem procurar, né? Assim, nestes casos, assim, a justiça ela consegue dar uma luz para essas pessoas? Sim, na prática, sim. Mesmo que a empresa tenha falhado no recolhimento da contribuição, se o empregado conseguir comprovar que ele efetivamente trabalhou naquele período, que ele teve a força de trabalho dedicada naquela atividade, ele consegue sim ter o reconhecimento do benefício, da aposentadoria, e cabe lá à Receita Federal, né, que faz o recolhimento desses valores ao INSS, cobrar do empregador que deixou de recolher. Mas, apesar disso, eu sempre digo a todo mundo, assim, todos os empregados, que é um dever dele também estar atento a isso. Não é que você vai estar lá todos os dias pensando, meu empregador recolheu minha contribuição, fez o recolhimento do meu FGTS, mas tenha um mínimo de curiosidade de procurar saber, de maneira, pelo menos semestral ou anual, verificar, vou lá puxar meu extrato do FGTS, está tudo aqui, vou puxar aqui o CENIS. Hoje, você tanto pode pegar isso fisicamente numa agência do INSS, numa agência da Caixa Econômica, quando você pode fazer pelos aplicativos, né? Você tem o acesso digital, você tem o meu INSS, você tem o aplicativo da Caixa, aplicativo do FGTS, e faça essa verificação. Até porque, na prática, vamos falar aqui da ausência do FGTS. Se eu tenho um empregado que ele, vamos dizer, ele é displicente em fiscalizar o recolhimento, e também eu me deparo com um empregador que deixa de fazer a parte dele, e eu vou cobrar eventualmente na Justiça do Trabalho, eu tenho a prescrição, a gente chama quinquenal. Então, eu só posso cobrar os últimos 5 anos. Então, me deparo muito lá no escritório, às vezes chega um funcionário que trabalhou 10 anos, 12 anos, 15 anos, e aí quando vai cobrar no entendimento dele, eu vou conseguir cobrar esse período todinho agora, eu vou conseguir um valor razoável, eu vou montar o meu comércio, eu vou reformar minha casa, e quando você diz, olha, aqui você só pode cobrar 5, já perdeu. Aí vem aquela indignação, mas se indignar
e poder cobrar judicialmente não vai Não ter a vai. mesma força. Então, realmente só pode cobrar os últimos 5. Então, é importante você estar atento. É porque, na prática, hoje em dia, se você tem um contrato ativo e seu empregador não está cumprindo as obrigações dele, existe a figura da rescisão indireta. Que é Sim. você buscar o Poder Judiciário para dizer, olha, eu vou me desvincular aqui dessa empresa porque não estou tendo a contribuição, não estou tendo o FGTS recolhido, eventualmente não estou tendo meu salário sendo pago dentro do prazo determinado. Então, se acontece isso, é importante justamente estar atento. Porque se houver, para você não ter um prejuízo, não ter uma prescrição, é melhor agir no prazo ideal, né? No prazo correto. E a empresa ela ter noção de que de todos essas contribuições perante uma admissão, né? De que aquilo faz parte da folha de pagamento, Sim, né? Porque às vezes o empresário ele só faz a conta do valor líquido. Ah, é um salário, mas eu só pago 1.400, um exemplo. Mas e o resto? FGTS, INSS, contribuição patronal, enfim, tudo isso faz parte da folha de E pagamento. tem um detalhe que o INSS ele é descontado do funcionário. Se você não recolher, não repassar para o INSS, é apropriação indébita. exato. Tem a apropriação indébita previdenciária, bem lembrado, Jefferson. Então, assim, muitos empregadores, perdão, ainda fazem isso, né? Ele retém, né, Retém lá a do parte funcionário. do empregado e não recolhe. Então, além de ter uma questão administrativa aí, de multas por o recolhimento fora do prazo, tem uma questão criminal também a ser discutida. Então, não é algo, não é uma besteira, né? É algo realmente muito sério. E esse ponto que você colocou do custo, eu até brinco, o custo efetivo do funcionário ele tem que ser calculado até brinco de maneira anual, né? Dizer, olha, eu vou pagar X aqui de 13º, vou pagar férias, vou pagar um texto de férias, vou ter eventualmente uma hora extra, você vai calcular aquele custo anual e dizer, olha, por mês ele vai me custar Tanto. esse valor. E é em cima daquele valor que você tem que levar para o seu custo de produção, né? Para você saber quanto é que você vai cobrar no seu produto, quanto é que você vai precisar gastar, quanto você pode gastar eventualmente com alocação, com despesas ordinárias. Então, assim, Na tem que verdade, pensar em tudo. daí ele compõe o que a gente chama de você chegar na precificação do seu produto ou Perfeito. serviço, Custo, né? né? Perfeito. Seu custo. E até tocando esse ponto, eu digo até tenho acompanhado, né, o trabalho de vocês e até já vi alguns vídeos de explicação que vocês fazem esse trabalho, né, com o empresário, né, de auxiliar ele a entender o custo do empreendimento, ele saber quanto cobrar. E se o empregador, até eu vi uma frase, acho que não sei se foi Alisson que gravou um vídeo, que se ele está tendo um déficit é porque ele não está sabendo cobrar correto. Então, assim, por isso que eu digo a importância de você estar com profissionais habilitados, capacitados, e eu sei que a Smartcom vem fazendo isso com maestria aí no mercado. Fazendo um pouquinho para ajudar. E tem outro detalhe também que eu lembrei, o FGTS tem a questão do consignado, o empréstimo consignado. O que está sendo descontado, se o funcionário pedir o empréstimo, vai descontar do salário dele, a empresa vai ter que descontar e vai ter que repassar pela guia do FGTS aquele valor que foi descontado dele. Então, se você não pagar o FGTS ali, acontece de você não estar repassando também esse valor para o banco que ele pegou o empréstimo. Então, também se torna uma apropriação. Exato. E aí, além E criar outro débito, né? Outro débito. FGTS e banco agora, né? Exato. E aí vem outro dano possível, porque de repente, se o credor, né, que é a instituição bancária, vai lá receber no saldo do FGTS aquele valor que foi dado em garantia e não existe, eu posso ter uma negativação do funcionário. E se ele foi negativado e de maneira indevida, a responsabilidade não é do banco. O banco está exercendo um direito contratual dele de cobrar. E se o empregador não colocou o saldo lá, eu posso até cobrar um dano moral do meu empregador. Dizer, olha, eu tive o nome negativado porque você deixou de recolher aqui o meu FGTS. Então, diga, além do débito em si, eu vou ter um dano adicional. Eu vou ter um custo de responder um processo judicial, vou ter um custo de ter um jurídico. Se você já não tem um jurídico próprio ali que está diariamente trabalhando na sua empresa, você vai ter que contratar um profissional para fazer a sua defesa. E eu digo, é uma defesa que é complicado de você escapar, né? Porque de fato é uma obrigação realmente do empregador recolher. E se eu vou para um processo judicial, quem tem que comprovar para se eximir dessa eventual responsabilidade é o empregador. Ele tem que chegar lá no processo, olha, está aqui os extratos, está aqui as guias, eu recolhi, eu fiz minha parte. Se ele não comprova, de maneira invariável, ele vai ser penalizado por isso.
Muito bem, o direito empresarial está presente na vida do empresário, não só, como você falou, de uma forma preventiva, mas até participativa, né? Não é Sim, assim. sim, sim. Então, assim, no dia a dia lá, você analisar os contratos, a gente tem não só contrato com colaborador, mas contratos de pessoa jurídica com jurídicas, né? Então, assim, Tem outro detalhe também sobre a marca. Registro da marca, né? Porque às vezes a pessoa investe ali no nome, cria cria o nome, logomarca, fachada, tudo, e de repente você não registrou a marca no INPE. Exato, E exato. daí tem prejuízo de refazer. É muito importante essa questão de você ter seu nome preservado, ter esse trabalho também, eu digo, esse registro da sua marca, você vai verificar se tem alguma outra empresa em outro local do país que já tem esse nome. Você vai evitar, às vezes, uma concorrência desleal, né? Porque você tem uma empresa, você tem empresa já de nome nacional, de nome internacional. Então, se eu for abrir uma empresa, eu sei que, um exemplo prático, a McDonald's. Se eu for abrir um McDonald's em Viçosa, que é a cidade que eu moro, eu sei que eu estou fazendo errado porque já existe um McDonald's a nível nacional. Mas eu posso ter um nome, dizer, até comum, um sobrenome, um nome de família, que eu estou abrindo um empreendimento e já há um idêntico naquele mesmo segmento. Então, eu vou ter um que a gente chama de desvio de clientela. Fazendo o registro, ele é importante porque é feita uma triagem, é feita uma pesquisa. Se você tem aquela marca e você consegue conquistar um valor de mercado, consegue crescer, você vai ter a proteção para que para onde você for, você vai conseguir utilizá-la, você não vai ser punido, você não vai ter nenhum tipo de dano com aquele nome. Então, é um trabalho, eu digo, também lá no início do estabelecimento. Não é você pensar só em criar a marca ou protegê-la depois que o sucesso chegou. Tem que realmente fazer logo e pensar que o sucesso vai chegar. E tem marcas hoje que a gente vê no mercado que é mais valiosa do que até o bem físico da empresa, né? Sim, sim, sim. Né? Tipo McDonald's, uma Coca-Cola da vida. Apple. Apple, né? Exato, Enfim. exato. E onde encontrar Dr. Sidney Siqueira? Eu tenho escritório físico lá na cidade de Viçosa, né? Já estou há 13 anos no mercado, né, de advocacia, completa agora, coincidentemente agora em maio, né, 13 anos advogando. Antes de advogar, tive uma experiência de estágio no Ministério Público durante 3 anos, também foi muito proveitosa, muito valiosa para a advocacia, o atendimento ao público, então isso trouxe uma experiência bem importante. Quando eu comecei, eu digo, não comecei do zero, né, já tive realmente Pegou uma uma experiência escola muito boa, né, e agradeço ao pessoal da promotoria lá de Viçosa, especificamente na pessoa do promotor Anderson Cláudio, que foi um professor para mim. E também hoje a gente está nas redes sociais, a gente tá no telefone, está no WhatsApp, porque os processos hoje, em grande maioria, são digitais. Nós conseguimos ter clientes que a gente não vai ter um contato presencial, um contato físico. Você vai lá conversar, vai fazer uma videochamada, uma reunião pelo Zoom, vai mandar documento, assina um certificado digital e tudo isso é válido. É importante, onde a gente tem que aproveitar a tecnologia para o lado positivo, né? E, ao mesmo tempo, eu digo a tecnologia do lado positivo também. Há até um fenômeno hoje em dia que está sendo combatido tanto pelo judiciário como pela própria OAB, é uma atuação conjunta, que é a chamada advocacia predatória, né? As demandas predatórias. Mas demanda predatória não se confunde com atuação, justamente uma contratação digital. Eu posso contratar digitalmente alguém sabendo para que é a demanda, o que é que vai ser feito naquele processo. O cliente ele tem ciência do que está sendo feito e os poderes que ele concedeu ao advogado. Uma demanda predatória, pelo próprio nome diz, ela é quando você age com desvio de conduta, né? De maneira antiética. Quando, de repente, o advogado que procura o cliente porque soube que ele está com uma determinada demanda e ele oferece o serviço e ele age fora dos limites. Às vezes o cliente nem sabe o que está sendo cobrado ali no processo, ele simplesmente está pedindo eventualmente a nulidade de um contrato, a devolução de um valor, e o cliente não está a par. Então, não é isso. Eu posso realmente agir dentro da tecnologia e todo mundo está ciente do que está sendo feito. Entendeu? Então, assim, é algo que é importante, mas é um tema atual, o Poder Judiciário está realmente atento a isso, a OAB está atenta. Eu digo, em toda a profissão, digo que tem os bons profissionais e os maus profissionais. E o cliente, no momento de contratar, ele tem que realmente buscar referências, acessar o site da OAB, buscar o Cadastro Nacional de Advogados,
ver se aquela pessoa realmente Tá tá habilitada. habilitado, ela realmente tá oferecendo um serviço correto. Embora o cliente ele não tenha a obrigação de saber exatamente o que o advogado vai fazer, eu digo no sentido técnico, mas ele pode pedir, que eu digo, indicativos de o que está sendo feito. Fulano, olha, o que é que você está pedindo aí? Como é que está o processo? Me manda aí o número. Então, assim, você tem algumas atitudes que o cliente pode fazer para saber o que está acontecendo. Havendo alguma dúvida, o próprio cliente pode solicitar uma senha do processo. Não é o advogado que emite a senha, mas ele pode solicitar da unidade judiciária onde estiver tramitando o processo. Então, assim, são condutas que você acaba realmente evitando prejuízos. Sempre estar atento, porque até hoje em dia tem muitos golpes aí de WhatsApp, pessoal se passando pelo seu advogado. É um problema que eu também estou vendo que o judiciário está tentando evitar, porque para o pessoal acessar o processo está colocando alguns mecanismos de proteção, senhas específicas, alguns códigos, porque tem processo de tramitação pública que o estelionatário ele vai lá, ele abre, ele lê, sabe tudo, seu endereço, seu nome, ou a sua demanda, ou se você ganhou, se perdeu, e acaba, às vezes, conseguindo convencer as pessoas a transferir valores. E a cautela, eu digo, sempre tem que ser muito grande. Tem um contato desse, não responde, liga você diretamente para o seu advogado. Não trata nada com mensagens. Então, Nem envia nem envia documentos, documentos. Eu digo, você tem que nem pagamentos. nem pagamentos. Você tem que falar com a pessoa. Até eu brinco, a melhor forma é qual? Não é a ligação de áudio. Faz uma ligação de vídeo para saber se é aquela pessoa realmente que está lá falando com você. Sim. Vai lá no escritório de maneira física saber se aquele contato partiu do escritório. Então, assim, toda cautela ela é sempre bem-vinda. Muito bem. A gente tem recebido muitas perguntas dos nossos clientes, de e-mails, mensagens que vão recebendo, né, de coisas parecidas assim, entendeu? Não só do lado jurídico, como do lado da contabilidade também, cobrança de impostos, declarações, enfim, agora declaração de imposto de renda, muitos aparecendo cobranças. Enfim, a gente sempre diz, olha, qualquer dúvida, nos procure, que a gente vai orientar se aquilo está correto ou não. Perfeito, perfeito. Eu até digo, eu sofro essas tentativas de golpe diariamente, eu até brinco muito, eu digo, todo dia que eu abro meu e-mail tá lá. Você foi notificado pelo Detran, regularize seu CPF, Receita conta Federal. golpe, Receita Federal. Tem clientes que recebem, você foi citado num processo, seu nome está em protesto. Mas tudo isso se desconfie, porque eu digo, a tecnologia ela vem, em sua grande maioria, para o bem, como falei há pouco, mas também tem muitas pessoas que tentam usar a tecnologia para o mal. Então, assim, tá em dúvida, não vai abrir link, não vai clicar, não vai mandar nada. Procure justamente um profissional. Se você já vem sendo acompanhado por um advogado, fala com ele diretamente. Sim. Se eu tenho um contador, fala com o contador diretamente. Então, não faz nada sozinho, não faz no ímpeto, no impulso. Ah, é porque fulano ligou. Tem um golpe que até eu sofro diariamente. O cara liga, aqui é da Central de Segurança do Banco X. Você aprova a conta, digo, às vezes se você pegar uma instituição bancária que você já tem um relacionamento, você diz, eita, peraí, vou ficar atento. Já fica na dúvida. Na dúvida, mas eu digo, até pela profissão que a gente exerce, eu digo, não, eu sei que é golpe. Mas às vezes liga coisa que você nem tem. Ah, eu sou da instituição X que eu nunca tive conta, eu já sei que de pronto é um golpe. Mas eu digo a todo mundo, é muito atento, realmente a gente tem que, hoje em dia, saber repelir essas tentativas não fornecendo. Eu digo, ligou, olha, me diz aí teu CPF, confirma que é você, sua data de nascimento, eu até brinco. Não fornece nada sem saber quem é o destinatário da informação. E, de toda forma, tendo dúvida, procure um profissional que vá lhe auxiliar. Seja um jurídico, seja um contador, ou outra área de profissão, mas se você não tem segurança do que está acontecendo, é melhor não fazer. Não fazer. Perfeito. Sidney, obrigado pela presença, pelas informações, e foi muito proveitoso a nossa conversa. Deus abençoe, Sidney, os projetos na labuta aí do direito. Amém, amém. Agradeço demais o convite da SmartCom. Foi também muito satisfatório participar do SmartCast. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. É um sucesso crescente. Eu tenho acompanhado o nascimento da SmartCom, tenho acompanhado o desenvolvimento da SmartCom e são profissionais de referência, né? São profissionais de referência tanto, digo, no estado de Alagoas, né? Não só mais Viçosa, na Zona da Mata. Vocês já são uma empresa a nível
de Alagoas, e torço que vocês também tenham sucesso a nível nacional, a nível de Brasil. Além de levar um trabalho de qualidade, eu digo que vocês também estão levando o nome da nossa Viçosa, né? Que é a nossa cidade. Carregando um pouquinho. Exato. Aí. Então é muito bom ver viçosenses crescendo, fazendo um trabalho de destaque, e contem comigo quando precisar, e estarei sempre na torcida, nos bastidores. Obrigado. Obrigado. Aí.